Boa tarde. Hoje em destaque a prevenção do bullying, que se pode traduzir por atos intencionais de violência, seja psicológica ou física. É um fenómeno universal, particularmente no espaço escolar, e que deve ser prevenido, pois pode ter consequências físicas e psicológicas para as vítimas. Como oportunamente foi notícia, foi apresentado um projeto português que quer dizer não ao bullying, um projeto de prevenção e inibição de qualquer uma das suas manifestações. Foi no dia 28 de outubro, na Escola Básica Domingos de Abreu, documento de Escolas Vieira de Araújo de Vieira do Minho. É uma parceria do município, no caso de Vieira do Minho, da Associação ForBig e do Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo, e o objetivo é criar métodos de prevenção ao comportamento de bullying. A iniciativa é considerada pioneira em Portugal, sendo o Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo o primeiro a recebê-la. O objetivo é levá-lo a todas as escolas do país e é da autoria de Elizabeth Guedes, diretora executiva e fundadora da Associação ForBig, que também é presidente, assim como da Sorrir e Aprender, que tem sede no Porto. Analisar e discutir o que é o bullying e como se previne e combate é a proposta do Falar Daqui de hoje. Convidamos e temos em estúdio António Fernandes do Gago, que é o Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vieira do Minho, Elsa Carla Ribeiro, Vereadora de Educação da Câmara Municipal de Vieira do Minho, e também Carlos Alberto Gonçalves, na condição de responsável do setor do ensino e da educação na Misericórdia de Vieira do Minho. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. E começaria por questionar que projeto é este? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto A, boa tarde aos meus colegas de painel e, acima de tudo, este projeto é um projeto de prevenção para comportamentos abusivos, quer sejam psicológicos, quer sejam físicos, e que causem mal-estar e inadaptabilidade nas crianças, ou seja, acima de tudo, é preservar o seu espaço físico, preservar o seu bem-estar na escola e na vida. Também este projeto não podemos deixar de passar em branco. Temos uma Convenção de Direitos da Criança que fez 33 anos agora no dia 20, e acima de tudo o que devemos esperar para todas as crianças é aquilo que a Unicef diz, ou seja, as crianças devemos dar saúde, educação, igualdade e proteção. E ao darmos tudo isto, temos que ter um bom ambiente em termos de escola. E daí projetos como este, que é um projeto pioneiro de combate ao bullying na escola. Nós sabemos que bullying sempre existiu, mas há que muitas vezes... Existe e provavelmente existirá. Mas temos, como responsáveis que somos em termos de educação, temos que fazer com que ele diminua, minimize e, acima de tudo, se pudermos fazer com que ele desapareça, é excelente. Mas se fizermos com que ele minimize, já será muito bom. Vamos tentar caracterizá-lo. O que é o bullying? Bullying é quando qualquer indivíduo faz uma pressão psicológica ou física, é violência. É um mandão. É o mandão, ou seja, é alguém que exerce violência sobre outro que é mais frágil. Porque, à partida, esse mandão nunca exerce violência sobre outro igual a ele. Não há uma disputa de poderes. Há, sim, uma coação do mais forte sobre o mais fraco. Ou seja, é mais fraco porque... Individual ou em grupo? Pode ser individual, pode ser em grupo. Nós temos assistido, em termos até de comunicação social, a alguns episódios de violência que são gravados e depois expostos em termos de comunicação social, onde há pessoas que atuam em grupo, indivíduos que atuam em grupo sobre uma vítima e há outros que atuam individualmente, mas acima de tudo há sempre uma coação psicológica e física também, pode ser conjunto ou pode ser isoladamente, mas há sempre uma coação de um mais forte, ou entendido como mais forte, sobre o mais frágil. Claro que é mais frágil porque é de uma raça diferente, é mais frágil porque é mais gordo, é mais frágil porque é mais pobre, é mais frágil porque muitas situações, ou seja, que vão desde o plano material até o plano rássico e fazem com que essa pessoa seja identificada como mais frágil e seja vítima desse mesmo abuso. Do que se sabe até hoje, quais são as raízes do bullying? Competição entre as crianças sempre houve, não é? E continua a haver. E pequenas rixas e pequenas questiúnculas sempre existiram.
na escola, sobretudo nos Assim, o primeiros que se anos. passa na escola é o reflexo do que se passa na sociedade. O bullying não existe só em contexto escolar, existe em contexto de trabalho, existe em contexto E familiar. não só entre as crianças. E não é só entre as crianças, ou seja, as crianças são um reflexo, são um espelho de uma sociedade. Uma sociedade onde as crianças veem que muitas vezes não há igualdade, que não há respeito, que é a lei do mais forte. E então tudo isso depois é o reflexo dessa mesma sociedade que nós vemos nos comportamentos na escola. Muitas vezes o aluno é o reflexo daquilo que ouve em casa e verbaliza muitas vezes até palavrões que os ouve em casa ou que houve num outro contexto. Por isso, o bullying não é circunscrito às paredes numa escola. É um bullying social. Nós estamos a tratar no bullying em contexto de escola, mas poderíamos tratá-lo em contexto social muito mais abrangente. Sobretudo o bullying indireto, porque é aquela má língua sem a presença do visado ou da visada. Exatamente. E porquê é que de repente que é tomou estas proporções? Porque atualmente temos uma divulgação em termos de comunicação social e de redes sociais muito grande. Porque casos que nós vemos de violência gratuita, de pontapear no chão, de usar fotografias mais íntimas para fazer chantagem, isso temos acesso porque a comunicação social hoje em dia é muito mais incisiva nestes aspectos. Mas não temos um bullying escolar, temos um bullying social. António Gago, é uma das coisas de que a CPCJ se preocupa. É uma das razões da sua existência. Ora, em primeiro lugar, boa tarde a São Luís, boa tarde a doutora Elsa e ao professor Carlos e a todos os ouvintes da Rádio Alto Abe. Ora bem, são casos que sempre que eles acontecem terminam muitas vezes na... A vossa experiência encontrou mais situações, mais conhecimento de bullying familiar ou bullying na escola ou nos grupos de amigos? Ora bem, não temos nós, até a nível de escola, não temos tido grandes casos aqui em Vieira de Minho a que vão parar à Comissão em termos de bullying. E digamos assim, intitulados por bullying nas famílias, também não. Há aquelas desavenças familiares, mas não é propriamente... Há mais um maltrato quando acontece. Exato, é mais um maltrato, a violência, isso, do que bullying. Bullying não temos, assim, casos que possamos caracterizar na altura, caracterizar portanto, o porquê da sinalização e não caracterizamos com bullying. Às vezes é mais violência doméstica nas famílias do que bullying. E a nível da escola, tivemos aqui em tempos um caso lá de um grupo em que mas não as manifestações mais conhecidas da CPCJ vão em que sentido? Quais são as manifestações de bullying que melhor conhece? Ora bem, as manifestações de bullying que possam... Isto é, daquelas que lhe chegam ao conhecimento, evidentemente. Sim, que nos chegam lá, é como digo, um grupo de amigos na escola que se desentendeu e toma lá da cá, e há tempos tivemos um caso, um indivíduo agrediu o colega, depois juntam-se e vão parar, se calhar o caso vai parar à GNR, foi preciso a GNR, depois a GNR reporta isso à Comissão, mas que aquilo que a doutora Elsa diz, isto faz parte já das vivências da cidade e que muitas vezes qualquer coisa dá para, na paragem do autocarro, ou porque tu entras primeiro, se encadeia-se ali uma desavença e... A escola competitiva não contribui para isso? Pode, no meu entender, pode. Aí se me permitem... Podem dar opinião sobre. Aí é um outro aspecto de bullying, que é o bullying psicológico. Exato. Ou seja, a luta pela melhor nota, muitas vezes essa coação, é um bullying não físico, mas não deixa de ser tão grave como o restante. Ou seja, como é caracterizado não é só em atos físicos, mas é também a coação psicológica, também é uma forma de bullying. Que se faz, ou seja, aqui, quando falamos de uma escola competitiva, muitas vezes estamos a falar de uma coação muito mais psicológica, não é? Ou seja, porque não chega à parte física, mas muitas vezes até a rivalidade. Aquela rivalidade,
aquele tratar menos bem, o menosprezar o mérito, porque a pessoa às vezes pode não alcançar um 20, mas às vezes um 10 para determinado tipologia de alunos pode ser tão difícil como para outros um 13, um 14 ou um 15, mas muitas vezes nós não estamos preparados para essa mesma diferença. O bullying também reflete diferenças sociais. Certo. E o que é que acontece? Muitas vezes faz-se o bullying, mas aqui muito mais uma coação muito mais psicológica, não é? Claro que eu ainda sou do tempo em que na escola primária havia o bullying da régua, não é? E havia o insultar no recreio, e havia as canas, mas... O chamar nomes, como se dizia. O chamar também. nomes, não é? O caixa de óculos, Exato, tudo isso existia. Como, por exemplo, como era muito mais gorduchinha do que muitos deles, o que acontecia? Havia determinados jogos onde pode ser a certeza que era a última a ser escolhida, não é? Ou se tinhas seja, mas óculos, isso é a parte mais normal entre numa entre relação. Os miúdos, em que na altura miúdos. não usávamos muito a palavra bullying, Agora, bastava usar os óculos, eu era miúdo, usei desde pequeno, e lembro-me um caixa de óculos. Seria um caixa de óculos. Era o caixa de óculos. Aqui hoje há um bullying, mas se calhar era mais saudável do que há hoje porque nas escolas. Assim, aquela intenção por exemplo, de segregar, de fazer mal, de ser cruel, essa é uma boa muito mais. O bullying pela tua camisa, ou pelas tuas calças, ou pelas tuas sapatilhas, às vezes há esse bullying também, isso é que é. Mas isso também reflete, como se a dizia há pouco, mas isso reflete as tais diferenças sociais. E às vezes o bullying inicia-se por aí. É assim, Também. Todos nós, em termos de escola, quer pais, quer professores, quer demais, tentamos sempre que os encarregados de educação venham à escola. E é sempre uma mais-valia quando os temos na escola. Mas há filhos que têm vergonha de ver os pais na escola. E têm vergonha de ver os pais na escola porque às vezes os amigos criticam a roupa que o pai ou a mãe leva, o carro com que chega à escola, ou seja, os bens materiais às vezes fazem ali uma barreira a essa mesma participação. Exato. E estamos a falar do século XXI e continuam Então, a fazer essa barreira nós à estamos na participação. sociedade do ter, e quem não mostra ter não é tão bom como os outros. Ou seja, há muitas formas de coação, muitas formas de às vezes fazer esta diferenciação, e às vezes nós nem temos essa percepção, mas que elas existem. Isso também pode refletir má preparação em casa. Isto é, a não aceitação da diferença, em particular. Sim, antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes. Regra geral leva por trás do bullying há sempre esta questão do não aceitar por parte de quem é vítima e também o não aceitar por parte de quem exerce esse mesmo bullying. Mas aceitar, enfim, não é obrigatório. Agora, respeitar é. Sim, o respeitar é obrigatório. Agora, o que é que temos aqui? Há sempre uma violência. E a violência, quer seja física, quer seja psicológica, está disseminada na sociedade. Não é? Nós, meros cidadãos, temos que nos também adaptar a essa realidade. E temos também que nos adaptar a ouvir um não, a ouvir às vezes uma opinião mais crítica, uma opinião que não nos agrada, mas que também temos que aprender a... Mas eu insisto, porque falta preparação às crianças a partir de casa, e a escola consegue corrigir isso? O dever da escola é corrigir tudo. No fundo, neste momento, a escola deveria corrigir, uma vez que é onde é que as crianças passam mais tempo. Isto é evidente que isto não é uma opinião que possa partilhar com toda a gente e que toda a gente concorde. Mas, no fundo, as crianças, neste momento, passam a maior parte do tempo na escola. Passam mais tempo na escola do que com a família. Embora a escola não tenha sido essa a função, como nós dizemos, a escola não será para educar, será para ensinar, mas no fundo terá que fazer tudo. A escola tem que fazer Neste momento a escola terá que fazer...
pode... essas Vou repetir, coisas. são todos E terá que preparar, professores, e terá têm que todos preparar para a igualdade, terá que preparar, a escola, no fundo, terá que ser aquele elevador que é necessário dentro de uma sociedade que não consegue. Quando não se consegue, através da sociedade, ter esse elevador social, digamos assim, a escola é o primeiro e deve ter essa função para que todos possam ser iguais. Agora, sabemos que também essa igualdade nunca existirá, ou haverá sempre... Existe igualdade de direitos, existe igualdade de direitos, sim, a igualdade de direitos pelas quais... Como diria um escritor... reivindicamos, isso há. Há Agora, uns mais depois, iguais que outros. realidade, Não é? Há uns, como dizia um escritor, que ainda tem obra publicada, e bem, há uns mais iguais que outros. Pois, sabemos que acontece isso, infelizmente. Mas não vamos discutir, vamos discutir antes o que é que pode a escola fazer. O que é que pode a escola fazer estamos a falar Há coisas, e eu ia dizer, há um professor, isso é atribuído a um professor, que pôs um aviso aos pais no sentido, caros pais, não nos peçam que ajudem os vossos filhos a serem corretos com os professores, com os colegas, com os amigos, que se portem bem, que procurem compreender, peçam-nos que ensinemos português, história, filosofia, biologia e matemática. É assim, claro que aqui a escola não se pode demitir das suas funções, como os pais também não se podem demitir das suas funções. E o ideal é trabalharmos em conjunto. E é para isso sempre que solicitamos que os pais se desloquem à escola, assim como os pais devem solicitar informações também junto dos professores sempre que o pretendam fazer. O ideal é trabalharmos em conjunto. Porquê? Porque à escola compete ensinar as diversas matérias, mas também compete termos uma disciplina de cidadania. Ao termos educação para a cidadania, ou seja, é um conteúdo muito específico. É tudo que nós vamos abordar nesta disciplina ou nestas temáticas são transversais a muitas disciplinas, mas são transversais à vida. O respeito, a não discriminação, o acesso igualitário aos bens, ou seja, tudo isso também é trabalhado em termos de escola. Os valores são trabalhados em termos de escola. Quando nós avaliamos um aluno, há uma parte que é de atitudes e valores. Para nós avaliarmos as atitudes e valores, também temos que os promover de uma maneira saudável. O aluno tem que saber o que é errado e potenciar aquilo que não é errado. Por isso, a escola nunca se poderá demitir da sua função de educar. Claro que também não se pode demitir da função de ensinar, mas tem que haver aqui uma balança devidamente articulada em um trabalho de equipa entre a escola e os encarregados de educação, de maneira a que o produto final seja o melhor possível, quer enquanto cidadão, quer enquanto detentor de competências em áreas específicas. E nesse relacionamento com os pais, na tentativa de limar pequenas arestas, alguns comportamentos menos desejáveis, há resistência ou colaboração dos pais? É assim, temos de tudo e temos pais que colaboram, e a maioria deles colaboram e colaboram muito bem, quer com a escola, quer com a sociedade em geral. Claro que temos alguns que são resistentes a essa mesma colaboração, mas são uma minoria. Posso-vos dizer que de certeza quer o Carlos, quer o António concordam comigo que são uma minoria desses resistentes, e a maioria deles até são assertivos e participativos na educação dos seus filhos. Claro que às vezes nós temos que lhes explicar que os filhos não têm direitos só, como eles também não têm direitos, têm deveres. Eles vivem em sociedade, estão numa turma onde os outros meninos têm exatamente os mesmos direitos e os mesmos deveres que o seu educando. A convenção de que falou traz direitos e deveres. Esta convenção tem a convenção dos direitos da criança, mas quando uma convenção diz que, por exemplo, que a criança tem direito à escola, a criança tem direito à família, a criança tem direito a não ser explorada, ou seja, tudo isso parte do princípio que a criança não é um ser isolado, a criança vive em sociedade, por isso tem direitos e tem deveres, porque se uma criança numa turma tem direito, a outra que está ao lado tem o mesmo direito e não pode ser perturbada, não pode ser violentada, não é? Nem pelos pares, nem pelo professor ou por outro agente. O que passa para o interlocutor, digamos assim, é o dever de aceitar a diferença, aceitar a opinião. É assim, o dever e o direito do outro. Exatamente, o direito do outro. No fundo é isso.
a pessoa tem que ter a noção de que eu tenho o direito a estar a aprender, a ter bom ambiente na escola. E se eu tenho esse direito, o meu par tem o mesmo direito que eu. Por isso eu não posso prejudicar a aprendizagem do outro, porque ele tem tanto direito como eu. E é esta a abrangência de que nós temos que dar na parte de educação e Na de sã ensino. convivência podia dizer-se temos até o dever de nos apoiarmos. Temos o dever de nos apoiarmos, temos o dever de nos respeitar. Esse deveria ser o pensamento Sim. que o aluno, qualquer cidadão tem. O dever de qualquer cidadão é ter uma cidadania ativa, ou seja, é de ter o melhor para si e para os que o rodeiam, porque se tiver um bom ambiente, que seja também promotor de um bom ambiente, também irá usufruir desse mesmo bom ambiente. E daí, ou seja, a ideia de um feedback que existe sempre aqui, onde eu sou um agente de direitos e um agente de deveres. O professor tem uma escola em particular, digamos assim, é a da Misericórdia, onde tem creche, jardim e tempos livres. Na Misericórdia é possível, da experiência que tem, é possível encontrar algumas destas situações. Aquilo que nós temos na Misericórdia é exatamente igual a outra escola qualquer. Não há, nem há meninos diferentes, meninos ou meninas, nem há pais também diferentes. São os mesmos pais, as crianças são exatamente iguais. E os problemas que acontecem numa escola acontecem em todas, no fundo. Algumas vezes podem agravar-se. Porquê? Por causa do número de alunos. Quanto maior for o número de alunos, às vezes também há maior dificuldade ou há mais diversidade de alunos e também ocorrem mais situações que podemos denominar por bullying ou por violência, ou isso. Mas de resto é exatamente igual. O que se entende no setor social por educação é exatamente o mesmo que se entende no setor público. E há mecanismos para resolver eventuais problemas de bullying? Os mecanismos hoje em dia são... Estou a falar da Misericórdia. Sim, são exatamente iguais. Nós temos equipa multidisciplinar, como tem uma escola dos dias de hoje. Eu ia dizer normal, mas hoje em dia todas as escolas têm uma equipa onde há psicólogos, onde há assistentes sociais, onde há terapeutas, por aí fora, também dependendo das necessidades, e aquilo que acontece na escola, na Santa Casa, é exatamente igual. Todos os problemas que vão aparecendo vão tentando ser resolvidos no seio desta ideia de mediação, de técnicos multifacetados que podem agir conforme a situação, em perfeita sintonia com aquilo que são os direitos das crianças e com aquilo que se prevê que queremos de uma criança ao sair da nossa tutela, digamos assim, quando vai para outra escola ou quando numa escola terminam a escolaridade obrigatória, nós temos uma série de objetivos que eles já tenham consigo, algumas competências que lhes permitam depois entrar na sociedade e serem cidadãos de plenos direitos, reconhecendo os seus direitos, reconhecendo os seus deveres e tentando fazer uma sociedade melhor, cada vez melhor. É assim, só uma coisa aqui, também por parte do município tem havido sempre
a preocupação de homogeneizar tudo o que tem a ver com estas políticas locais, neste caso, por exemplo, de combate ao bullying, ou também, por exemplo, estamos agora a iniciar um projeto... É uma preocupação natural do município. É uma preocupação natural do município, mas que todos, independentemente de estarem na Misericórdia, de estarem no agrupamento de escolas, tenham acesso ao mesmo. Por exemplo, neste mês, e já começamos esta semana, a exploração de uma história infantil, que se chama Pico e Avelã, onde, acima de tudo, está a ser dinamizada pela Biblioteca Municipal, e todos os meninos do pré-escolar e do primeiro ciclo estão a ter acesso a esta história, que basicamente é uma forma literária de explorar uma temática muito importante que tem a ver com a detecção de abusos sexuais na infância. O toque, entre outros. Ou seja, basicamente o que é que acontece? Há aqui uma atuação muito coordenada, quer com a Misericórdia, que é o único, para além do agrupamento de escolas, é a única entidade que também tem a parte de educação, e há aqui uma entidade muito coordenada com a CPCJ, com o agrupamento de escolas, com a Misericórdia, no fundo de termos políticas sociais e educativas que sejam abrangentes a todos os alunos do Conselho, independentemente de estarem no Cábado, em Quilhofreia, em Roças, na Misericórdia, no Domingos do Abreu, ou na escola sede do agrupamento. Ou seja, há esta preocupação de uma transversalidade e o que se aborda numa ser exatamente o que se aborda na outra, quando estamos a falar em grandes temáticas, neste caso aqui, por exemplo, na prevenção dos abusos sexuais na infância. Mas ainda falamos da Misericórdia e dos recursos existentes na Misericórdia, mas a Misericórdia comparada com a escola pública, em termos numéricos, naturalmente, os mecanismos são os mesmos, como referiu o professor Carlos Alberto, mas em termos numéricos é maior, enfim, pesa mais a escola pública e tem recursos para resolver estas circunstâncias, estas situações, quando existem, claro. Ora bem, se eu não tenho, devias ter, e o Estado é que devia estar. Mas a observação que faz no lugar que ocupa também como... Sim, nós agora, esta atividade, nós... no mês de novembro, estamos a falar, isto também são direitos, no mês de novembro temos duas atividades, todos os anos, que as CPCJs pelo país, e Vieira de Minho tem participado sempre, em que temos o 18 de novembro, que é precisamente o Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e Abuso Sexual, em que nós dinamizamos nas escolas, portanto, em parceria com o município, com a equipa da biblioteca e com todos os professores das escolas, de todos os centros escolares do agrupamento, no pré e no primeiro ciclo, precisamente a obra que, digamos assim, não é um kit pedagógico que o município forneceu, não é? Que isto faz parte do nosso plano de ação do ano de 22, e em que inscrevemos no plano já essa atividade para dinamizar depois, durante o mês de novembro, e que é precisamente esse kit que a equipa da biblioteca, em colaboração com os educadores e os docentes do primeiro ciclo, vão trabalhar o tal Picos e Avelãs que falava a doutora Elsa, à descoberta da floresta do Tesouro. Ainda hoje foram trabalhados hoje em Quilhofreia e Roças, hoje, e portanto estamos a registrar. Isso é um kit pedagógico de prevenção primária do abuso sexual. O ano passado trabalhamos o Kiko e a mão, e portanto em que aborda circunstâncias de abuso, não é? Que se podem, e que, portanto, neste caso, os docentes trabalham. Depois, no 20 de novembro, é precisamente o dia em que se comemora o Dia Internacional da Convenção dos Direitos da Criança, em que todos os anos realizamos também atividades alusivas a este tema e que
pomos, sempre em colaboração com o agrupamento de escola, com os centros escolares do agrupamento de escolas, com a Misericórdia, com a equipa da biblioteca, eles fazem os seus trabalhos, eles aderem muito bem a estas coisas e desde já eu agradeço aqui a todos os que participaram, a forma como se interessaram, a forma como se envolveram, a forma como envolveram as crianças e os encarregados de educação, isto é que é a escola, porque o produto final que aparece diz isso tudo, não é preciso, e temos feito isto todos os anos. Ora bem, e durante este período em que se trabalha, o tema, dá precisamente para aquilo que dizia aqui a doutora Elsa há um bocadinho, dialogarmos um pouco, tentar levar ali as crianças a perceber que têm direitos, mas que também têm deveres, não é? Porque automaticamente nós quando começamos temos as nossas palestras com os nossos alunos, não é? Temos sempre dentro de nós a convenção dos direitos, penso eu. Tem que lá estar, tem que lá estar. Pois, tem que estar lá. E nós, ao interagir com as nossas crianças, nós queremos interagir e temos que aproveitar o diálogo, não é? O diálogo e provocar ali para que elas cresçam, se desenvolvam com liberdade, com justiça e com igualdade, principalmente. Mas temos nós próprios que lhes fazer ver. Ora bem, a família também o deve fazer, mas nós não podemos, temos esses momentos que dizia um bocadinho, há aquele momento de formação, como é que se chama agora? Educação para a cidadania. Educação para a cidadania. E, portanto, tem que ser aproveitado, E aqui não há situações reuniões de pais resistentes à disciplina? Não temos situações de pais como temos em Vila Nova de Famalicão, ou pelo menos que foi Não temos noticiado em Famalicão, não quer dizer que não haja outros. Não. Não temos exemplo, temos no geral uma boa receptividade. Claro que aqui, pelo menos que eu tenha conhecimento, nunca tivemos nenhum pai que contestasse a frequência dessa mesma disciplina por nenhum dos seus educantes. Tentamos sempre também que o que é focado e como é focado nessa disciplina seja o mais pedagógico possível e não pode ser fundamentalista, porque a pessoa que está para abordar uma temática e não para emitir juízos de valor. Claro, isso E aqui faz toda a diferença quem está a abordar esta temática, porque uma coisa é eu emitir um juízo de valor perante uma determinada situação, outra coisa é eu abordar os vários ângulos. Mas isso também numa outra disciplina como a história também. Claro. Sim, mas aqui exatamente. É a mesma coisa. É o que se pede. Eu posso abordar, por exemplo, se eu tiver a dar o corpo humano, posso abordar o aborto de uma perspectiva muito diferente. O que eu quero, como professora de biologia, é abordar a parte biológica. Não me compete a mim emitir juízos de valor. E o mesmo se eu estiver na educação para a cidadania, o mesmo que eu esteja a abordar, seja que temática for. E aqui a pessoa deve informar, deve formar, mas não deve emitir o seu juízo de valor. E com a sua experiência de professora, isto funciona? É o que eu digo, dar liberdade para... Esta mentalidade para ensinar funciona entre os professores? Sim, funciona e no geral é uma classe com bom senso. E daí serem muito esporádicas situações, e muitas vezes até bem a praça pública, situações que divergem desta falta de bom senso, não é? Por isso, quando, no geral até o diretor de turma, que fica muitas vezes com estas áreas, que conhece bem a turma e que vai explorando as temáticas de acordo até adaptando-as às necessidades da própria turma, ou seja, não é um momento de quesília, não é um momento de bullying, pelo contrário, é um momento de cidadania, é assim que se perspectiva. Quando há um bocadinho questionou o professor António sobre os recursos na escola os e recursos os na mecanismos escola, que a escola tem. E os mecanismos que a escola tem o suficiente, pergunto, é assim, a escola, com a sua experiência de a vereadora escola e de professora também. nunca terá os recursos suficientes, nós sabemos disso, porque qualquer também modo, somos suficientemente ambiciosos, e ainda bem que o somos, para considerar que podemos sempre ir mais além. Mas tem os recursos que, quando falham da parte do Ministério, por exemplo, estamos a falar em número de psicólogas, estamos a falar noutras valências em termos de recursos humanos, até pessoal não docente, poderíamos aqui também ter essa abrangência, quando faltam, o município neste caso, concorre a projetos e tem projetos e dinamiza-os e organiza-os, no caso, por exemplo, da equipa multidisciplinar do município. Essa equipa
faz, muitas vezes, o complemento da equipa que existe ao nível da escola ou que existe ao nível da Misericórdia, não se substitui, complementa e atua no terreno. Claro, muito mais vocacionada neste caso para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, porque era aí que existia a maior lacuna em termos de apoio. O que não quer dizer que não atue noutras áreas, porque continua a atuar, inclusive até ao 12º ano, ou seja, estamos a falar de uma abrangência de pré-escolar ao 12º, quer no particular, quer no público, onde esta equipa tem estado Essa a atuar. convenção considera que crianças somos até aos 18 anos. É assim, segundo a Convenção dos Embora Direitos da alguns pretendam Criança, que se trabalhe aos 16 e a com criança direito de deverá voto aos ser 16. até aos 18 anos. Nós em Portugal temos uma escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Claro que aqui muitas vezes a pessoa depois tem um mercado de trabalho que pode aceitar a partir dos 16, mas a escolaridade obrigatória é até aos 18 anos ou conclusão do 12º ano de Deixa-me escolaridade. só uma curiosidade. Enfim, que lidam mais com os mais jovens, esta definição que considera a criança até aos 18 não colide com aquilo que os jovens são hoje, sobretudo de adolescentes, dos 16 aos 18 anos, Assim, aqui- onde já lhes permitem, inclusive, ter um emprego, e se pretende que votem como cidadãos. Claro que aqui temos vários pontos de discussão. Quando se chama de Convenção dos Direitos da Criança e a criança é até aos 18 anos, não estamos a fazer pressão nem a ser pejorativo esta terminologia de criança. Estamos a falar de uma terminologia de dependência económica, de ter acesso a uma escolaridade obrigatória, ou seja, não estamos a falar de a dizer é uma criança, é infantil, nessa parte pejorativa. Não, estamos E a nesse falar. aspecto talvez precisasse ser Estamos a falar atualizado, numa não é? entidade jurídica. A definição de criança talvez precisasse ser atualizada, como Por algumas exemplo, definições que têm. em dezenas relação de à anos. CPCJ, que é a Comissão de Proteção das Crianças e Jovens, Vão poderá ir até aos 25 18 anos. Até Sim. aos 18 e depois, se eles entenderem pedir, digamos assim, o apoio Até missão, aos 21 podem ficar até aos 21. e depois com Podem reservas ser acompanhados. até aos 25. Mas vamos Portanto, ainda nos pouco menos de 10 e minutos. hoje em dia até uma pessoa com 40 anos se sente jovem, portanto, É assim, a criança até morrer, não é? portanto não é? Sim, Mas sim. Eu só queria Essa é uma forma aqui positiva de salientar. encarar a vida, não é? Isso é uma forma positiva de encarar a vida. Claro, de salientar aqui uma coisa em relação ao recurso. É evidente que nota-se mais, e neste momento os municípios têm mais experiência no pré e no primeiro ciclo, porque também já têm essas competências há mais tempo. Neste momento, com o assumir das competências até ao 12º, com a escolaridade obrigatória, é evidente que também já tem essas responsabilidades e hoje em dia podemos comparar os recursos existentes na escola com os recursos que existiam quando era somente o Ministério da Educação e não se compara. Nós chegávamos a ter um psicólogo e meio e ficava-se por ali, não havia mais nada. Enquanto que agora há vários psicólogos, há vários assistentes, há terapeutas, há até outras especialidades que fazem falta conforme as necessidades e dão esse apoio. Essa é uma das coisas positivas que eu vejo na descentralização e no assumir de competências por parte dos municípios. É evidente que os municípios estão mais perto. A resposta de proximidade é muito exato. mais eficiente. É mais mais rápida imediata, praticamente. e depois tínhamos esta consciência. Todos nós queremos ver a nossa escola e o nosso parque escolar e os nossos alunos o melhor possível, não é? Todos nós lutamos todos os dias por isso. Para isso servem os Portanto, impostos também.
Daí essa Para isso também competência. servem os impostos. Aliás, eu costumo E essa dizer... competência, essa competência, não, desculpa, essa competição, neste caso, até é positiva, porque nós querermos que os nossos alunos sejam melhores do que o do Conselho ao lado, acho que não estamos a exercer bullying sobre os outros, não é? Mas queremos que os nossos também É uma estejam atitude bem, assertiva, não é? É uma todos atitude estejam bem, assertiva. mas se nós pudermos proporcionar O melhor aos nossos. melhor aos nossos, É assim, e daí também o investimento tem sido sempre feito É quando pelo nós município. falamos em competição, falamos mais, na maior parte das cabeças, aparentemente, funciona mais o Não, futebol. pode ser pela positiva, funciona mais não o é? futebol. Quem marca mais golos é quem ganha e, portanto... É assim, é claro que aqui, quando se faz uma aposta séria na educação, essa aposta tem que ser efetiva na educação. Este Executivo tem feito essa aposta na educação, quer em termos materiais e de dotação e de requalificação da escola, quer em termos também de disponibilizar à escola enquanto agrupamento, enquanto misericórdia também, tudo aquilo que considera importante, projetos educativos, projetos da parte de cidadania e âmbito social, ou seja, ser um parceiro, mas um parceiro que esteja sempre em articulação. E cumprindo a sua obrigação. E cumprindo a sua obrigação e indo além da sua obrigação. Mas nós não podemos ir muito além do tempo, como temos só aproximadamente 6 minutos para concluir. Este projeto é o quê? É apenas um projeto de prevenção? É assim... E que vai passar pelo Conselho? Eu não lhe chamaria apenas um projeto de prevenção, porque se for um projeto que faça a prevenção de comportamentos disruptivos, já é um grande projeto e não é apenas um projeto. É um projeto é um projeto pioneiro, é um projeto que foi feito e desenhado também pelo engenheiro Gaspar, que é um homem da terra e que está também articulado com as restantes temáticas, neste caso ligada à parte de educação. E é um projeto que vai percorrer todas as escolas, quer sejam do pré, quer sejam do primeiro ciclo, quer do segundo, terceiro e secundário, ou seja, em timings diferentes. A iniciativa vem desta Associação Forbig. Diga? A iniciativa vem desta Associação Forbig. Esta iniciativa vem da Forbig em articulação com o município porque consideramos importante. Principalmente tivemos toda essa experiência no período de pandemia, consideramos muito importante contemplar e promover comportamentos o mais sociáveis e o mais positivos possíveis em detrimento de outra tipologia de comportamentos. Claro que este projeto já foi apresentado há algum tempo, teve a sua aprovação e agora vamos para o terreno. Neste terreno vai estar uma psicóloga, vai estar uma assistente social, vão estar também os professores, ou seja, vai ser um trabalho de equipa, de maneira a identificar e colmatar. Vai abranger como instituição particular que é a Misericórdia. E será transversal a todos os estabelecimentos de ensino no nosso concelho. Isto porquê? Porque é assim que nós vemos, não vemos vieirenses da Misericórdia, vieirenses do Cávado e vieirenses de Guilherme, vemos vieirenses. Todos vieirenses. E nesse caso tem que ser, os projetos quando existem deverão ser o mais transversal possível. Quando há um bocadinho nós temos escolas com 900, temos escolas com 400, mas também temos escolas com 33 alunos, como é o caso de Guilherme. Ou seja, são escalas diferentes dentro de um agrupamento onde o que tem que ser fornecido tem que ser o mais igualitário possível. Sim. Às vezes... Todos precisam das mesmas ferramentas, no fundo, não é? E essas ferramentas, neste momento, quando não são disponibilizadas pela tutela, são disponibilizadas pelo município. Se existe isto, por exemplo, quando nós trabalhamos um aluno, também convém que trabalhamos a família, porque muitas vezes há essa necessidade. Porque é que essa equipa multidisciplinar tem, por exemplo, uma socióloga? Porque é importante esse trabalho de também família. Também convidamos a Associação de Pais, à hora em que estávamos a registrar esta conversa, não foi possível a presença dele, mas será numa próxima oportunidade, de certeza absoluta. Ou seja, porque é importante esta mesma coordenação. Trabalhar a família é o ponto de partida e de chegada para resolver os problemas que depois teremos com os nossos alunos. E o Gago, melhor que ninguém, tem essa percepção. Só que, dirá o professor temos que aproveitar todas António, as oportunidades para envolver as famílias. Só que as famílias às vezes têm problemas que atrasam a adesão a estas circunstâncias. Tem problemas, ações. mas nós muitas vezes temos que desmontar isso e temos que fazer tudo por tudo para que elas se envolvam. Eu ainda agora estava a falar deste pequeno trabalho que dá no estendal dos direitos
E isso é um trabalho que ninguém imagina como isto envolveu já, pelo menos ano passado e há 2 anos, que foi mais forte, e este ano, as famílias. As famílias, por exemplo, ao falar de um direito, eles em casa estão a trabalhar, se calhar, aquilo que vê ali exposto no estendal, porque nós vemos aqui sempre parar 2 ou 3 exemplares de cada escola, por exemplo, e depois fazemos um estendal. Mas eles fizeram o estendal deles, por turma. O ano passado, fui a praticamente todas as escolas, e a doutora Elsa deve-se lembrar, e depois por fotografias que se viram, eles ao trabalhar, eles tiveram contacto, que é isso que interessa, é pô-los em contacto com os professores, os docentes, envolver os alunos, os próprios alunos, fazer com que os pais venham à escola, saber o que é que faz falta, para fazer aquele trabalho, para plasmar ali aquele direito que ficou o filho daquele e do outro, aquele grupinho ficou com aquele direito que tem, e os pais é que lhes arranjam os materiais. Isso estamos a pouco e pouco a trazer os pais à escola, a conversar sobre isso em casa. O tal convívio familiar e social que muitas das vezes faz falta. É isso. Deem atenção ao problema e falem nele. E por isso é que eu não me canso de agradecer a todos os professores, e vou-lhes agradecer aqui mais uma vez através de todos os professores. E fechamos a sua intervenção dessa maneira, e fechamos a sua intervenção. E aos encarregados de educação e os alunos pelo trabalho que apresentaram e que nós temos aí à exposição. Alguns professores, só para dizer, perspectivas para um projeto destes, tendo em conta as necessidades do Conselho, ou neste caso, relativamente à instituição que representa. É evidente que nós não reconhecemos no Conselho casos problemáticos que nos levam a pausar a cabeça, não é? Mas o facto de conversarmos, de falarmos dos assuntos, é importante. O facto de alertarmos as crianças, como é o caso da prevenção dos abusos, como é o caso dos direitos, isso é muito importante, não é? E para fechar? Para fechar, espero que muitas vezes... O projeto terá quanto tempo para se desenvolver? O projeto tem este ano para se desenvolver e de certeza nos anos seguintes terá a sua continuidade. E o que espera? Espero comportamentos mais assertivos e, acima de tudo, é assim, ficaria muito contente se Vieira de Minho continuasse a não ser notícia por não ter casos de bullying. Quer dizer que estávamos a fazer um bom trabalho no terreno em termos de prevenção. E quero fechar da maneira exatamente como comecei. Desejo para todas as crianças de Vieira de Minho saúde, educação, igualdade e proteção. E aqui estaremos para, em qualquer ocasião, voltar ao tema. Agradeço a presença dos professores António Fernandes Lugar, que é presidente da CPCJ de Vieira de Minho, da professora e vereadora Elsa Ribeiro, foi nessa circunstância que aqui esteve, e do professor e também membro da Mesa da Misericórdia, Carlos Alberto Gonçalves, Misericórdia de Vieira de Minho. Como já dissemos, não tivemos a oportunidade de ter, à hora do registro desta conversa, um representante da Associação de Pais. Agradeço mais uma vez a todos. Falamos do bullying, o que é e o que pode, como se pode prevenir, mas também o que pode provocar se não houver a prevenção e cuidado. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.